quero que você compreenda o livre-arbítrio. Você não é um robô, nós não podemos dominar as pessoas, mas a nossa oração coloca pressão sobre as circunstâncias que os nossos entes queridos estão enfrentando, as pessoas a quem amamos ou por quem estamos orando. Você não pode obrigar os teus filhos a seguirem o caminho da justiça, mas você tem uma promessa de Deus. Se você seguir o caminho da justiça, a sua casa será salva. Isso é muito importante você entender. Que você vai ter que aborrecer a sua casa e seguir a Cristo. E esse aborrecer momentâneo vai ajudar Deus a operar na sua casa. Você não pode obrigar o teu filho a vir a uma reunião como essa, mas você vem numa reunião como essa, e você participa, e você cria raízes no Evangelho. E isso faz com que Deus esteja alcançando a sua casa, porque você está focando em você, no seu crescimento. Paulo deu um conselho maravilhoso para o filho dele, Timóteo, aliás. Timóteo era um jovem que Paulo havia ministrado. E ele falou algo para Timóteo, ele disse: Timóteo, você é muito jovem, e você é um jovem pastor. Eu quero te dar um conselho maravilhoso, meu filho. Não fique preocupado com a congregação. Não fique tentando cuidar das ovelhas, dominando as ovelhas. Não faça isso, Timóteo. Faça algo, unicamente algo, Timóteo. Cuida de ti mesmo. Cuida de praticar a doutrina para você, Timóteo. Você faz a boa escolha, meu filho. E quando você fizer isso, a boa escolha, você vai salvar tanto a ti mesmo, quanto as pessoas que estiverem te ouvindo, meu filho. Porque elas vão olhar o seu posicionamento de fé, a sua confiança. No dia que nascemos de novo, nós abrimos mãos das tradições que tínhamos antigamente, dos pensamentos que tínhamos anteriormente ao nosso nascimento. Saímos de uma condição de morte. Eu estava no mundo, eu não quis nascer pecadora, mas eu nasci pecadora por causa de Adão. Adão é o pai da humanidade, e a humanidade inteirinha nasce pecadora. E ela peca, porque a natureza dela é de pecado. E dentro do mundo existem padrões que a religião que está no mundo nos ensina. A religião te ensina como chegar até Deus. Então você pode escolher tal denominação que vai dizer para você: olha, você quer estar aqui conosco? Existe um padrão, e você tem que obedecer esse padrão, e eu digo para você como chegar até Deus. Olha, então a religião se coloca, porque Deus disse lá no Jardim do Éden, por isso que a religião vem para bater nisso. A religião vem para roubar isso, que Deus falou no Jardim do Éden. Ele disse lá no Jardim do Éden: olha, eu vou criar um caminho para vocês voltarem para casa, voltarem até mim. E este caminho se chama Jesus Cristo. O meu filho vai entrar no mundo e vocês vão segui-lo. É nele, ele é o caminho de volta para casa. Jesus é o caminho de volta para casa. Não existe outro caminho. A serpente também estava no jardim. E ela ouviu a fala de Deus, que só Jesus é o caminho. E ela começou a ter ideias mirabolantes, tentando distrair o homem, dizendo: olha, vocês podem chegar até Deus, mas existe um jeito. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que vestir assim, tem que falar assim. Tem um monte de regras. Se vocês seguirem as regras, vocês chegarão até Deus. Se vocês falharem nas regras, não vão chegar até Deus. Só que Deus não falou isso. Ele falou: Jesus é
o caminho de volta para casa. Ele não falou de regras. Ele falou de uma vida nova que é Cristo. Vou ficar em Tiago e vou ficar em Provérbios nessa manhã. Nós vamos ler depois o último capítulo de Provérbios, que é o 31, que fala exatamente sobre isso, que vamos ler aqui. Atendei agora, Tiago, 4:13. Atendei agora, vós que dizeis. Está dizendo, preste atenção, vocês que têm o hábito de dizer. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Então, alguém estava planejando a sua vida ao redor de lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante, e logo se dissipa. A sua vida é muito rápida. Preste atenção. Se você parar agora, parece que você tinha 15 anos ontem, 10 anos ontem, 20 anos ontem. Vou falar da minha idade. Parece que eu tinha 40 anos ontem. Não tenho mais. E parece que foi tão rápido, eu nem vi o tempo passar. É muito rápido. Então, qual é o melhor dia da sua vida? Hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. O que passou, passou, não volta. O futuro, você nem chegou lá. O diabo também tem o hábito de jogar você para o futuro. Olha, quando eu tiver, quando eu casar, olha, quando eu casar, eu vou cuidar da minha casa não vai ser igual a da minha mãe, não. Vai ser, então comece agora, cuide da casa da sua mãe agora. Faça agora. Olha, quando eu tiver o meu negócio, onde você trabalha? Eu trabalho aqui, então cuide de ser bom agora no seu trabalho. Agora. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Não fique esperando. Isso é engano da alma. A alma gosta muito de viajar. São esses filhos que você tem. Comece agora com esses que você tem. Não fique pensando, se eu tiver um filho agora, vou planejar melhor, vou ter outro filho. Comece com ele. Você vai abandonar esses? Vai começar com outros? Tem resposta. Não existe nada que Deus, com sabedoria, não consiga te ajudar. Com sabedoria, podemos chegar a muitos lugares. Com sabedoria. Então, quem não tem, peça a Deus, que tudo lhe dará. Vamos continuar, olha só. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, vos orgulhais, ele está dizendo. Agora, entretanto, vós vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, toda vanglória, jactância é a atitude de alguém que tem uma alta opinião de si mesmo. Ele se acha o máximo. Então você fala, fulano, olha, está precisando de uma casa, fulano, eu tenho essa aqui. Eu entrar nessa casa, imagina eu morar nessa casa, 2 cômodos? Não, isso não é para mim não, Deus tem o melhor para mim. Eu sou filha de Deus, imagina que Deus tem uma casa de 2 quartos para mim? Ah, não, Deus tem o melhor, eu quero uma casa de 4 quartos, Deus vai me dar isso. Eu sou filha. Fulano, você está desabrigado, tem uma casa aqui, olha, 2 quartos. Pensa mais do que convém de si mesmo. Graças a Deus que apareceu esse lugar. Com o Senhor, o pouco se torna muito. Tenha o coração grato a Deus pelas coisas que você tem. Então, nessa manhã, vamos meditar nessa palavra, vamos confiar em Deus, um dia de cada vez.
Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, toda vanglória, tudo que você pensa mais do que convém, confiando somente em você mesmo, nas suas habilidades, é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que conhece a palavra, que sabe que Deus abriu o mar vermelho, que sabe que Deus fechou a boca dos leões, que sabe que Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, que sabe quem é Deus, e confia em si mesmo, ele está fora do esquema. Deus não quer isso para você. Deus quer ser tudo para você. Temos uma vida nova. Deixa Deus mostrar para você. Pega Provérbios 31. Então eu quero, em Provérbios 31, acalmar o nosso coração nessa manhã. Dizer que você não pode mandar nos teus filhos. Você não pode obrigá-los. Não pode. Mas se você confiar em Deus, e não em si mesmo, na sua capacidade, no seu intelecto, se você confiar em Deus nessa manhã, as coisas podem mudar muito na sua vida. Então, o que você tem que fazer nessa manhã? Cuidar do teu filho? Não, do seu coração. De você mesmo. Você tem que tomar decisões firmada, nesta palavra que Deus fala para você. Se há muitos anos atrás, eu e a Sônia tivéssemos agradado a nossa casa, a nossa família, jamais estaríamos aqui. E muito menos eles seriam salvos. Estou exagerando, porque Deus sempre busca alcançar pessoas. Mas a sua posição firme no Evangelho abre a condição para a salvação entrar na sua casa, na sua família. Mas você vai tomando decisões, você vai amando Jesus, vai abrindo mão da sua vida e se firmando nessa verdade. Então, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não adianta que é nosso hábito da nossa alma. A gente faz os planos e apresenta para Deus. Deus, esse plano aqui é fantástico. Eu estou orando para esse plano ser concretizado. Isso aqui é o melhor. Eu não vou falar para o Senhor, mas o Senhor já sabe. Esse é o melhor que eu tenho para mim mesma. É aqui o plano. Se o Senhor não fizer assim, eu não volto mais para a igreja. Se o Senhor não fizer assim, nunca mais eu vou ler a Bíblia. Está ouvindo, Deus? Mas Ele é o teu Pai. E o teu Pai sabe que esse plano é um lixo. Ele não é louco. Não vai dar algo para você ser destruído. Ele é teu Pai. Ele te ama. E Ele é responsável. Ele manda na casa. Ele é o cabeça da casa. Então, nessa manhã, vamos abrir mão dos nossos planos. E vamos agarrar os planos de Deus para os nossos filhos, para o nosso marido, para os nossos negócios, para os nossos amigos, para a nossa vida. E aqui nós vemos as palavras de uma mãe que amava o seu filho, que tinha um alto cargo, rei Lemuel. A mãe não poderia obrigá-lo, mas a mãe o aconselhou. Você não tem que concordar com teus filhos. Quando você vê teus filhos fazendo escolhas erradas, e você conhece a palavra, aconselhe teus filhos nesta palavra. Não concorde com os erros deles. Os aconselhe. Você só pode aconselhá-los. E viver essa verdade diante deles. Quando eles são pequenos, é outra história. Mas quando eles têm a vida adulta, se você não conseguiu ajudá-los até os 7 anos, vai ficar muito complicado depois. É por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem seguir. Quando eles forem adultos, não vão se desviar do caminho. Então você tem que ensinar a verdade, ter paciência. Ensinar de que jeito? Com a prática diante deles. Só tem um jeito, praticando diante deles. Não é falando, é praticando.
Eles vão olhar para você e vão ver o seu comportamento de fé. E vão querer isso, vão guardar isso. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo seja colocado diante do nosso Pai Celestial com ações de graça. Nós temos que não ficarmos ansiosos. Quando você fica ansioso, o que você faz? O que você deve fazer? Ore em línguas. Não vá pescar, vá orar em línguas. Está nervoso? Ore em línguas. Está angustiado? Ore em línguas. Está impaciente? Ore em línguas. Está com medo? Ore em línguas. Está alegre? Ore em línguas. Porque nós temos que ter um bom depósito. Por que eu falo isso? Porque eu vejo isso muito claro na minha caminhada cristã de quase 30 anos. Acho que eu tenho 30 anos de convertida. E na minha caminhada eu vejo muito disso. Tem algumas coisas que eu guardo comigo, que é uma regra para mim, eu nunca faço. Eu não fico olhando o que os meus irmãos fazem. Eu não presto atenção nisso. Eu presto atenção em mim. Se fulano caiu, amém, eu continuo. Se fulano não faz, eu faço, eu continuo. Eu não fico preocupada com o que eles estão fazendo. Ah, eles estão pregando engano, problema deles. Eu prego aquilo que Deus fala para mim. Eu tento buscar essa doutrina para mim. Ah, fulano prega isso, problema dele, um dia ele dá conta. Eu prego assim, eu não fico prestando atenção e nem fico perdendo tempo olhando isso. Preocupada com isso. Eu fico preocupada, se assim posso dizer, em ser luzeiro no mundo. Em ser luz, iluminando as coisas. Não só a minha vida. Eu presto atenção em mim. Eu tento cuidar do meu coração. Eu peguei essa fala de Paulo para Timóteo para mim. A minha mãe não pratica, eu pratico. Meu pai não pratica, eu pratico. Eles não vão, eu vou. Imagina se de repente o seu marido, a sua esposa fala, eu não quero mais ir na igreja. Amém, mas eu vou. Ah, eu não quero mais fazer isso. Amém, mas eu faço. Ah, eu não vou não, então fica aí, eu vou. Ah, ele não quis vir, também não vou. Então ele vai ficar, o seu marido vai ficar 1 ano sem a igreja, você, em concordância com ele, fica 1 ano também sem ir à igreja. Ah, ele não quer ir? Você não quer ir, meu amado? Não. Então, tudo bem? Eu vou, ok? Tudo certo? Tudo bem, pode ir. Amém. Eis-me aqui. É a sua vida, é a sua caminhada individual. Isso é bênção para você. Isso é segurança. Você tem que encher o seu bom tesouro, o seu bom depósito. Você tem que começar a entender que esse depósito, quando ele está bem cheio, quando chega o tempo da sequidão, não para de dar fruto. Por quê? Porque as raízes estão profundas no ribeiro. É o Salmo número 1. Então, dê tempo para Deus, dê tempo para Deus. Não é perder tempo, é ganhar tempo. Vamos lá, para os conselhos. Vou ler só o comecinho. Então, a mãe do rei Lemuel deu um conselho para ele, um bom conselho. Porque ele viu a vida do filho, e ela viu que o filho estava gastando o tempo dele com bebidas, com festas, com mulheres. Ele era jovem. Devia ser um jovem rei bonito e as mulheres todas aos pés dele. E a mãe começou a ficar preocupada. Porque ele tinha um cargo. Ele era rei. Ele tinha que ter toda uma disposição para ajudar as pessoas. Ele estava numa posição de autoridade. Dizia, filho, não jogue a tua autoridade no lixo. Aproveita que você tem autoridade e ajude as pessoas. Então ela começou falando com ele assim. Provérbios 31, versículo 1. Porque a mãe do rei Lemuel sabia que a vida passava muito rápido. E que o filho dela estava gastando os dias dele
de maneira inútil, que um dia, quando ele estivesse velho, ele iria se arrepender do tempo que ele desperdiçou inutilmente. Nessa manhã, não desperdice o seu tempo com aquilo que não tem valor nenhum para a eternidade. Pegue o seu tempo, entrega para Deus. Deixa Deus mudar tudo em você. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então a mãe dele deu um conselho a ele. Ela começou dizendo: que te direi, filho meu? Filho do meu ventre. Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Então tem relacionamentos que destroem. Tá, diz para ele: filho, não faça isso. Te dou um bom conselho: não gaste a tua mocidade com mulheres que destroem, que não querem nada com Deus, que levam você à perdição, meu filho. Não gaste a tua força, a tua juventude, porque o jovem tem força. Quando chegamos a certa idade, não é mais a mesma coisa. Então, enquanto você tem força, gaste a tua força no reino de Deus. Sendo um bom soldado no reino. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Ela falava para alguém que tinha uma posição. E ela começa a dizer por que ela falava isso para ele. Porque ela fala no versículo 6, dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Está dizendo: olha, filho, aquelas pessoas que estão bebendo, elas bebem para esquecer coisas. Elas bebem para ter algo dentro delas e fazerem coisas que elas não conseguiriam fazer sem a bebida. Mas isso não é para você que é príncipe. Não é para você que conhece uma verdade. Isso não é para você. Vamos fazer planos ao redor do quê? Da palavra. Planos reais de vida eterna. Planos de prosperidade. Planos que vão te levar para a vitória e não te aprisionar em derrota. Então vamos continuar lendo. Aí ela fala no versículo 7, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, rei Lemuel, julga retamente, filho, e faz justiça, meu filho, aos pobres e aos necessitados. E ela fala as qualidades da pessoa que ele deveria escolher. Mulher virtuosa, quem a achará, meu filho? O seu valor muito excede, muito, o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. E começa a descrever que é uma mulher que fala com sabedoria, uma mulher que não come o pão da preguiça. Então, nessa manhã, guarde, a vida passa rápido, é como uma névoa. Então não deixe o diabo te jogar para o futuro, não deixe o diabo te jogar para o passado. Hoje, a sua vida é agora. Você faz boas escolhas agora. E as coisas vão mudar, porque o seu futuro é garantido nessa palavra. Amém?